Oi, meu nome é Eduarda, eu tenho 15 anos, sou aluna do Colégio Salesiano São José e hoje eu vim aqui pra gente ter uma conversinha sobre os aspectos culturais africanos e a influência desses no Brasil e no mundo. Para iniciarmos, eu proponho uma reflexão. Qual é a primeira coisa que vem à sua cabeça quando você pensa nos povos africanos? Tem tantas possibilidades, né? Alimentação, idiomas, rituais, ou até mesmo você poderia lembrar do período de escravidão vivida por esses povos por tanto tempo. E não se sinta mal se você pensou nisso, tá tudo certo. Infelizmente, faz parte da nossa história e como pessoas que travam constantes batalhas por um mundo melhor, nós não podemos ignorar este e tantos outros acontecimentos que formam a nossa história. Quanto mais sabemos das coisas, quanto mais nos colocamos à disposição para aprender, mais temos a capacidade de exercer um dos principais efeitos do estudo da história, ao meu ver, que é evitar que certos episódios da nossa série real que é a vida se repitam. É inegável o quanto a influência africana contribuiu para a formação da cultura brasileira. Se a gente for parar para pensar, grande parte dos nossos costumes vieram deles. A feijoada, por exemplo, um prato típico tão comum no Brasil, só chegou até nós por intermédio dos escravos africanos. Além disso, tem inúmeras outras influências. Danças, dialetos, sabe aquelas tranças geralmente feitas das mulheres, chamadas de box braids? Mais do que moda, elas representam a história, a cultura e a representatividade desses povos. Essa técnica para trançar nasceu da cultura africana e foi passada e aperfeiçoada de geração em geração, e hoje em dia é muito comum de ver aqui no Brasil. No aspecto religioso, os africanos buscaram sempre manter as tradições de acordo com o local que havia saído do continente. Entretanto, a necessidade de aderirem ao catolicismo levou diversos grupos de africanos a misturarem as religiões do continente africano com o cristianismo europeu, processo esse conhecido como sincretismo religioso. São exemplos da participação religiosa africana o candomblé, a umbanda, a quimbanda e o catimbó. A percepção que temos do outro, seja objetos ou pessoas, não acontece de forma desinteressada e nem muito menos abstrata. Enxergamos o mundo através de lentes que são fornecidas pela nossa cultura e pela nossa criação. A classificação que fazemos das coisas está relacionada com o meio em que vivemos e passamos a atribuir valores positivos ou negativos baseado nisso. E apesar disso, nós ainda esquecemos da importância de falar sobre a contribuição que essas culturas trouxeram ao Brasil. O que se estabeleceu aqui foi muito mais do que abuso de poder e violência. Foi um diálogo de culturas. Dessa forma, eu concluo que é um equívoco resumir a relação entre Brasil e África apenas ao comércio de escravos. Os africanos trouxeram para o Brasil bens, instrumentos, técnicas de mineração e criação extensiva de gados, vegetais e uma infinidade de elementos. O processo de colonização se deu de várias formas, entre elas com violência, irracionalidade, despropósito e terror, utilizando métodos de confisco de terras, cobrança abusiva de impostos, violência, racismo e deixando imensas feridas. A visão distorcida que se tem do continente africano, de ser uma região pobre, sem atrativos, teve como um dos maiores colaboradores o filósofo Friedrich Hegel, que seus estudos afirmava que a África não tinha história. Além disso, o filósofo afirmava que ela podia ser dividida em dois espaços: uma África branca, rica e desenvolvida ao norte, e uma África negra, pobre ao sul do Saara. As pessoas precisam entender que, apesar do passado difícil, o continente africano não é só doença e pobreza. É um continente como outro qualquer, com países que buscam soberania, com políticas democráticas, com desenvolvimento integrado, ainda que combatam a fome e a pobreza que são uma realidade. Por isso, eu te convido a se despir do preconceito e mergulhar em um universo repleto de cenários paradisíacos e históricos, como a Alameda dos Baobás em Madagascar, que localizada na costa oeste da ilha, essa gigantesca árvore, que pode chegar até uns 30 metros de altura, forma um dos cenários mais famosos do continente africano. Popularmente conhecida como Mães da Floresta, os baobás de Madagascar representam a diversidade biológica e a riqueza natural do país, onde mais de 80% das plantas locais são endêmicas e só podem ser encontradas por lá. Todos esses encantos chamam a atenção para a importância de preservá-las, visto que essas espécies encontram-se ameaçadas de extinção. Além dessa, eu também menciono a Casa dos Escravos em Dakar, no Senegal, que, construído pelos holandeses no final do século XIX, esse edifício da ilha de Gorée serviu como posto de tráfico de escravos durante o auge da escravidão no continente. A localização estratégica da casa, à beira de um mar de águas profundas, tinha uma razão de ser. Qualquer prisioneiro que se sujeitasse a tentar uma fuga morria afogado como punição. Enquanto isso, muitos deles, que eram mantidos em cativeiro, enquanto esperavam por sua venda, acorrentados pelos braços e pelo pescoço, acabavam morrendo por maus tratos e doenças.
A construção faz parte do conjunto histórico da ilha, tombado como Patrimônio Mundial da Unesco em 1978 e virou um museu hoje em dia. No mais é isso. Trouxe aqui algumas informações sobre a cultura africana e sua influência no Brasil, sempre evidenciando a importância do acesso a essas informações, porque, como eu disse, a informação, o conhecimento é a chave. Obrigada a quem assistiu, espero que tenha servido de algo e até a próxima.